São nossos convidados o comentador RTP, Ricardo Jorge Pinto, está connosco em estúdio. Nos estúdios de Coimbra está Manuel Machado, presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, autarca de Coimbra. Agradeço a ambos a presença nesta edição. Muitos autarcas herdaram situações complicadas, outros começam projetos do zero, mas num ano muito complicado para os municípios, é possível pôr a política a trabalhar, tendo em conta todas estas contingências? Se calhar é até mais necessário que a política trabalhe. Este é um ano completamente atípico, por três grandes fatores. Em primeiro lugar, houve uma enorme renovação em termos de presidentes de Câmara. 160 são completamente diferentes daqueles que tinham tomado posse ao longo dos últimos anos, por causa do limite de mandatos que acabou por excluir muitos desses autarcas. Em segundo lugar, por causa de uma reforma administrativa que trocou tudo em termos de freguesias, e isso nós sabemos que acaba por afetar aquilo que é a gestão de uma Câmara Municipal. Em terceiro lugar, porque há um plano imposto pela Troika primeiro, agora já também definido para o Orçamento de Estado para 2015, de redução de número de efetivos nas autarquias. Desde 2010 até agora, as câmaras municipais em Portugal perderam cerca de 16 mil funcionários, uma perda de cerca de 10%, até acima daquilo que a Troika nos tinha pedido, e isso necessariamente acaba por fazer com que as câmaras tenham que ter uma gestão, em primeiro lugar, mais rigorosa, em segundo lugar, politicamente mais ativa, para ir àquilo que é fundamental para as suas populações, sabendo que o próprio Poder Central, em altura de crise, não tem grandes possibilidades de acorrer àquilo que são as necessidades que essas autarquias apresentam. Ricardo Jorge Pinto, esta medida pode pôr câmaras municipais contra câmaras municipais? De alguma maneira isso já está a acontecer, e é também interessante verificar que depois destas últimas eleições autárquicas, onde houve uma série de candidaturas independentes que vieram baralhar aquilo que era até o equilíbrio dentro da própria Associação Nacional de Municípios entre os principais partidos, havia sempre ali uma espécie de alternância entre PSD e PS, que iam de alguma forma dominando aquilo que era a posição, a postura, o posicionamento das autarquias relativamente ao Poder Central. Tudo isso agora fica de alguma maneira baralhado. E aquilo que era muitas vezes uma espécie de bloco das autarquias contra o Poder Central, geralmente com o partido que estava na oposição a dominar as autarquias, essa tem sido a tradição ao longo das últimas décadas, terminou. E agora, como vemos, e tu puseste bem aí o dedo na ferida, começa-se também a ver alguma forma de desencontro de posições entre as próprias autarquias, e por muito meritório que seja o esforço da Associação Nacional de Municípios, e certamente o é, para tentar encontrar ali algum consenso, começa-se a verificar que, sobretudo neste momento de crise, em que, como vimos também há pouco na vossa peça, há autarquias que vão ter que apoiar outras autarquias e não vão ficar certamente satisfeitas por isso, isso vai criar, sem dúvida nenhuma, alguma dissensão e provavelmente também até algumas crises internas dentro da Associação Nacional de Municípios e, sobretudo, naquilo que é o equilíbrio de forças no poder local, que é um poder, por tradição, sempre de maior proximidade às populações e, por isso, também mais representativo daquilo que as pessoas acham que querem para o seu próprio quintal. E isso muitas vezes não é compatível com aquilo que é o bem comum, isto é, o bem da nação. Outro dossiê que tem sido considerado polémico e está nas mãos das autarquias e do Governo tem sido a questão das 35 horas de trabalho semanais. Nesse dossiê, em concreto, as diferenças partidárias diluem-se? Diluem-se claramente. E vemos, por exemplo, autarquias dominadas pelo PSD a terem posições críticas relativamente àquilo que foram as determinações deste executivo PSD-CDS. E, portanto, eu penso que desse ponto de vista, e a tal consequência desta introdução de variáveis naquilo que é o equilíbrio de forças partidárias nos municípios, veio também desaparecer e começar a mostrar que, na verdade, há aqui um nível de pragmatismo que acaba por se impor ao partidarismo na política portuguesa. E eu penso que isso acaba até por ser saudável e, de alguma forma, acabará por ter também depois repercussões naquilo que é a maneira como as pessoas olham para a política. A questão das horas não é apenas a única questão, há também outras matérias que são certamente sensíveis. Falei há pouco da questão da redução do número de funcionários, há também aquilo que é a distribuição do dinheiro pelas autarquias. Vamos ver, por exemplo, de que maneira é que a distribuição dos fundos comunitários, que começa agora a ser trabalhada, vai também ter um peso determinante naquilo que é a articulação das próprias autarquias com o Poder Central. As autarquias obrigadas a aderir ao Fundo de Apoio Municipal ficam impedidas de o fazer. Exatamente. Isto é uma penalização que, de alguma maneira, pode parecer injusta, por exemplo, para autarcas que tomaram agora posse e que ficam com a herança de autarcas anteriores e amarrados de pés e mãos àquilo que seria uma solução mais vantajosa para as suas populações,
por muito mérito que tenham as propostas que eles defenderam até no seu próprio programa eleitoral e que agora veem não poder ser executadas exatamente por causa dessa herança. Mas eu penso que as pessoas também compreendem que as autarquias mais endividadas acabaram por ser aquelas que, de alguma maneira, tinham que ter uma penalização para não passarem impunes em relação àquilo que possa ter sido, eventualmente, uma gestão danosa da própria autarquia. Olhando para a questão política e para o que tem sido a introdução de candidaturas independentes e vencedoras, que de alguma forma têm alterado o cenário dos últimos anos, qual foi neste último ano para ti o caso mais interessante de observar entre os independentes? O Porto? O Porto é um caso claramente interessante, até porque é um caso que se separa de outros onde houve mais até cisões dentro de partidos do que verdadeiramente candidaturas independentes. Isto é, foram muitas vezes autarcas que, discordando das posições dos seus partidos, encontraram depois grupos que se candidataram autonomamente, e há essa distinção clara. O caso do Porto é um caso que não corresponde a essa tipologia e tem sido interessante, em primeiro lugar, porque é uma grande autarquia e não se esperava que um independente pudesse estar à frente da segunda maior Câmara Municipal do país, e depois também pela postura que, de alguma forma, Rui Moreira tem vindo a colocar nessa sua presidência. Em primeiro lugar, não mostrando aquilo que tradicionalmente era uma posição de sintonia ou de confronto com o poder central, não, ele vai num efeito pendular aproximando-se ou afastando-se consoante os interesses da sua própria cidade, e isso, acho eu, acabará por representar aquilo que tipicamente deveria ser o poder local, isto é, proteger os interesses das suas populações, independentemente de quem é que está à frente do poder central. Obrigada por estar também connosco. Para já fazemos uma pausa nesta edição, atualizamos a informação daqui a pouco. Até já.